A Ieda Nascimento está perguntando, Conde, como está o Fernando Brito? Ele está melhor? Nos dê notícias dele, por favor. Olha, notícia que eu tenho do Fernando Brito é que ele está em casa, tá se recuperando, ainda não está bem. Se ele estiver nos assistindo, Brito, um beijo para você, saudade de você e necessidade de você, meu querido, porque para ler esse cenário intrincado, o Brito é um dos poucos que traz uma visão muito apurada, né, o meu querido Altamiro? Como é que é a sua amizade com o Fernando Brito? Você é muito amigo, né? Gosto muito do Fernando, gosto muito dele. Gosto desde a época... Conheci o Fernando Brito quando ele montou o Tijolaço, né? Quando estava na assessoria lá do Brizolinha, no Ministério do Trabalho, como secretário executivo. E sempre uma relação... O Tijolaço faz uma baita falta. O blog do Fernando Brito faz uma baita falta. O Fernando Brito é isso, é um dos jornalistas mais brilhantes do Brasil, um dos caras com conhecimento vastíssimo, vastíssimo. Tem uma trajetória que é impressionante, todo mundo se lembra do quem que foi Cid Moreira, lendo aquela fala do Brizola, né? Contra a Globo. No Jornal Nacional, né? No Jornal Nacional, Cid Moreira com aquela cara de bunda lendo direito de resposta do Brizola, do velho Brizola. Quem escreveu aquilo lá foi o Fernando Brito, que era assessor do Brizola. Né? Era assessor do Brizola, o governador Brizola. Né? Quando o Brizola sentiu todo o cerco da imprensa, e principalmente o cerco da Globo no Rio de Janeiro, porque o Roberto Marinho achava, e os filhos acham, que o Rio de Janeiro é dele, né? Roberto Marinho, o Brizola fez o chamado tijolaço, que era matérias pagas no jornal. Quem escrevia era o Fernando Brito. Então, o Fernando Brito... O Brizola dava uns pitacos, né? Sim, e quem escrevia, quem dava o texto tal, era o Fernando Brito. Fernando Brito é o do Cid Moreira no Jornal Nacional, aquilo que é um clássico, né? da luta contra a manipulação midiática. O Fernando Brito é o do tijolaço. Quando o Brizola morreu, a situação mudou. Aí, quando o Brizolinha foi para o Ministério do governo Lula, né? Fernando Brito foi trabalhar junto com ele e voltou, os dois voltaram a fazer o tijolaço. Depois o Brizolinha tomou outro rumo e o Fernando Brito continuou. O tijolaço é impressionante, era trabalho dele diário, 4, 5 postagens sozinho, 4, 5 postagens dia, sempre super afiado, sempre no tema. Então, ele faz uma falta lascada. Não, e um dos dramas da condição dele, que é uma condição de saúde lá, ele tem diabetes, tem uma soma de questões ali, e uma que, inclusive, é complicada de ter o diagnóstico, mas ele está lá né, sempre lutando, né, para melhorar. Ele disse que não consegue escrever, né? Ele consegue dar entrevista, falar, mas ultimamente nem isso ele estava conseguindo. Então, Fernando Brito, meu querido, se você estiver assistindo aqui, a gente está sentindo uma falta muito grande de você. O pessoal está pedindo até o Pix aqui do Fernando Brito. Vou localizar aqui, vou colocar no bate-papo e nas nossas telas. Porque aquela coisa, né, Altamiro? Eu sempre ia lá no Tijolaço também, porque o Brito sempre dava uma visão mais corrosiva, né? Era uma visão diferente do que a massa do ecossistema digital progressista tinha, né? Ele sempre falava assim, tem um problema aqui, tem um problema ali, e o texto, né? O texto implacável dele. Então aqui está feita a nossa manifestação de saudade aqui do Brito. Meu querido... Diga, Altamiro, você quer completar? Não, só esse negócio do Fernando Brito. A situação de saúde dele é muito delicada. O problema é que ele não está conseguindo diagnosticar, porque todos esses problemas que ele tem tido de saúde, não tem um diagnóstico preciso. Eu acho que o Fernando, eu tive com ele, tive a período mais recente, foi agora, meados do ano passado, em Maricá, num evento que a gente fez em Maricá, no encontro de blogueiros. Ele fez um debate, fez lá uma fala, foi super interessante e tal, né? E conversamos um pouco, infelizmente muito corrido, conversamos um pouco. Depois, sobre dos problemas de saúde, várias idas ao hospital, ele está indo recorrentemente ao hospital
e sempre com esse problema. Não tem um diagnóstico preciso. Qual é a causa de tantos transtornos de saúde que ele está tendo? Por que está agravando tanto? Eu acho que o Fernando, vou brincar aqui com ele, devia ser menos cabeça dura. Tem muita gente querendo ajudá-lo. Eu sei de muita gente. Ele tinha, sei lá o que fazer, mas tinha que procurar mais especialistas, tem que procurar médicos de ponta para tentar descobrir o que é isso. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Fernando é uma pessoa de uma ética impressionante. Então ele fica, inclusive, nessa coisa de recusar ajuda. Ele recusa, exatamente. Pois é, não pode. Né? Eu sei de várias pessoas que estão se predispondo a ir atrás, a ajudar. Né? Eu acho que... Eu vou reforçar o que você está falando. Muito preocupado com a situação do Fernando. Porque é justamente isso. Eu também sei da quantidade de todo mundo que admira o Fernando Brito, né? E que pode ajudar. O Fernando Brito, ele responde, ele diz assim, não, já estou bem atendido, tem o plano dele, foi no SUS e foi também em outras situações ali no Rio de Janeiro e tudo mais, falou que foi super bem atendido, foi em vários médicos e tal, mas é aquela coisa, ajuda não atrapalha, né? Literalmente. Se você tiver mais uma possibilidade, às vezes você pode encontrar um caminho diferente. Mas a gente tem que respeitar também, né, a escolha dele, e lógico, é o que eu faço, porque senão ele fica bravo com a gente. Você sabe. E dá uma bronca, assim, para com esse negócio. Tá? O Fernando... Ai, meu Deus, não dá, viu? É um prisionista raiz. É raiz mesmo, viu? Vamos torcer para ele logo estar em breve aqui, que tá todo mundo com saudade.